Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Técnicas de Programação. Ainda nessa segunda parte, onde nós vamos falar sobre os fundamentos de um programa de computador, né? Os elementos que aparecem em todo programa, se não em todos, a maioria deles. E nós listamos, que indicamos, né, que existem cinco elementos, seriam as variáveis, em seguida as instruções de entrada e saída, em seguida os operadores, pode ser matemáticos, de comparação ou lógicos, aí depois as estruturas de seleção e por último as estruturas de repetição. Esse é um programa simples que apresenta todos esses elementos. Então, um único programa a gente consegue enxergar todos esses elementos, onde a gente tem declaração de inicialização de variáveis, a gente tem estruturas, ou melhor, instruções de entrada e saída, é, estruturas de repetição, estruturas de seleção e operadores. Eu coloquei nesse programa só a parte do Portugal que pertence à função início. Ainda há pouco, na última aula, nós chegamos a ter contato como a gente cria um programa em Portugal e uma das funções que aparece no programa que você cria em Portugal é a função início. O que você escrever dentro da função início é o programa que será executado. E aqui, esse recorte que eu estou apresentando aqui nessa parte do curso, nesses slides, é só o que vai estar contido na função início, só para fazer essa observação rápida. Bem, o que está em azul em destaque aqui são as variáveis. Então, seria o primeiro elemento que a maioria dos programas de computador utiliza, né? São as variáveis. Nesse exemplo aqui, eu estou declarando uma variável chamada DE, ou D, que é do tipo inteiro, e ao mesmo tempo eu já estou inicializando ela, ou seja, eu digo que ela começa com o valor 1. A outra variável que eu estou declarando é a variável ATE, ou ATE, que é também do tipo inteiro, e o valor que ela. Eu não inicializo o valor dela, né? Então ainda vou conhecer o valor dela, eu só declaro ela, diferente da variável DE. E aí eu leio essa variável até nessa instrução de leitura. Então o que está em azul aqui em todo o meu código, desculpem, são as variáveis que o meu programa de computador utiliza. Esse programa ele serve para, a partir do valor digitado, ele informar quantos números pares existem entre um e esse valor digitado. Então espera-se que você digite um valor inteiro positivo, e aí o programa vai contar quantos números pares existem entre um até esse número positivo que você digitou. Por exemplo, se você digitar o valor 5, né, aqui no até, ele vai contar quantos números pares existem entre um e 5, no caso só dois, né, nesse exemplo. E para isso ele utiliza as instruções aqui, ó, como vocês estão vendo, de entrada e saída. Então aqui o escreva para saída e o leia para a entrada. Vamos para o próximo exemplo aqui para a gente destacar as instruções de. Próximo exemplo não. Vamos destacar aqui as instruções de entrada e saída. O escreva e o leia são as instruções de entrada e saída, né? O leia está lendo o valor que eu vou digitar, enquanto que o escreva está apresentando esse valor. Claro, para eu poder digitar um valor, é interessante que o meu programa ele primeiro peça esse valor. Então, primeiro escreva uma comunicação para o usuário. Então, digite até que número deseja contar os pares. Então, eu vou digitar lá um número, sei lá, 10. Eu vou contar quantos pares existem entre 1 e 10. E aí o leia vai ler essa informação e armazenar essa informação. Aqui no leia, ele vai ler essa informação e armazenar essa informação na variável até. No caso, a variável DE, ela já está inicializada com 1. Então, eu já vou começar a iterar, aí entra o enquanto, de 1 até o valor que eu digitei. Então, enquanto que aí entra a questão da condição de parada, as estruturas de repetição, elas, elas repetem um bloco de comandos até que uma condição de parada seja interrompa esse bloco que eu quero repetir. Nesse caso, eu quero que repita esse bloco que começa aqui nesse abre-chaves e termina no fecha-chaves. Então, abre-chaves e fecha-chaves no Portugal define o bloco, né, de instruções que vão obedecer algum critério, nesse caso aqui, a repetição. No se aqui é o desvio, né, condicional. Então, escreva e leia são exemplos de instruções de entrada e saída. O outro elemento que aparece nos programas de computador, e aqui nesse programa também aparecem, são os operadores. Aí eu tenho vários tipos de operadores. Operadores matemáticos, para dar um exemplo aqui, o módulo, que seria o resto da divisão. Então, dado o valor dessa variável, se eu dividir ela por 2, o resto inteiro dessa divisão é o que vai ser retornado dessa divisão. O resto, e não a divisão em si.
O outro exemplo aqui, a variável pares, que ela inicializa com zero, ou seja, quando o meu programa começa, ele começa com zero número de pares, né? E à medida que ele vai encontrando um número par, ele vai aumentando de um. E quando é que o número é par? Quando o resto da divisão dele por 2 for zero. Então, por exemplo, 2 dividido por 2 dá um e sobra zero. Então, por isso que 2 é par. Enquanto que 3 dividido por 2 dá um e sobra um e é um número ímpar. Então, só quando o resto da divisão for igual por 2 for igual a zero, é que a quantidade de números pares aumenta de um. Então, aqui é um exemplo de operador matemático de adição. A mesma coisa que vale para o DE. Bem, esse DE está sendo incrementado em um, né? Então, estou aumentando em uma unidade a variável DE. Eu sempre vou executar essa instrução. Enquanto que pares mais um só vai executar quando o resto da divisão for igual a zero. Um outro operador que eu destaco aqui, que não é óbvio, é o operador de atribuição, por exemplo, o igual. Eu estou atribuindo o valor 1 a DE. Isso é uma operação, uma instrução que eu estou dando pro programa, pro computador, né? Os outros operadores que a gente tem aqui nesse exemplo são os operadores lógicos. Então aqui eu tenho o operador menor ou igual, ou seja, enquanto DE for menor ou igual até, ou seja, ele vai executar a primeira iteração até a segunda, a terceira, a quarta, até que o DE ultrapasse o até, né? E sempre o DE vai incrementar em uma unidade aqui. Então essa condição, enquanto o DE for menor ou igual até, é a condição de parada da execução do enquanto. Quando o DE ultrapassar o até, eu interrompo essa execução desses blocos aqui. Ainda o outro operador de lógico que a gente tem aqui de comparação, na verdade. A gente tem aqui o igual igual. A gente não tem nesse exemplo um operador lógico, tá? O operador lógico é o e, o ou, o não, né, da matemática lá. E por último, a gente imprime o resultado aqui, ou seja, executa uma operação de saída, tá? Bem, além dos operadores, que é um dos elementos que aparece nos programas de computador, eu também tenho as estruturas de seleção. Nesse caso é um desvio condicional. Eu só vou executar essa instrução que está dentro desse bloco se aqui quando essa condição for satisfeita. Então é um desvio condicional, ou seja, o programa vai fazer isso aqui até que essa condição de parada seja satisfeita e ele vai desviar para executar essa instrução aqui quando essa condição for verdadeira, né? Então a estrutura de um desvio condicional é o se. Então nota que eu sou, por isso que é Portugal, sempre eu estou usando aqui palavras em português, não estou usando expressões em inglês. Se, aí abre parênteses e fecha parênteses. O que está entre parênteses é a condição. E abre chaves e fecha chaves seria o bloco que vai ser executado quando essa condição aqui for verdadeira. Para concluir, né, eu tenho as estruturas de repetição aqui e eu estou representando ela através do comando enquanto, né? Então, enquanto essa condição for verdadeira, né, ou seja, eu não posso parar. Eu só vou parar quando essa condição for falsa aqui, né? É isso que o enquanto quer dizer. Então, repito até uma condição de parada. E a condição de parada é que isso aqui seja falso. Ou seja, que o DE seja maior do que até, né? Se eu negar esse teste aqui, quando o DE for maior do que o até, significa que eu paro de executar esse bloco que será repetido, né? Então, enquanto ele tem esse efeito.